Equipe Nilson César na rádio de pai para filho. Aí, Fausto, você não era nascido, né? Que ano você nasceu mesmo? 88. 1988. Isso eu já fazia Fórmula 1, 88. Título do Senna. É, o primeiro Mundial do Senna. Com a McLaren em 1988. Estava lá no Japão, né, narrando essa corrida. E a Adriane conheceu o Senna, se eu não me engano, em 93. Foi, né? Num Grande Prêmio Brasil. Foi no Grande Prêmio Brasil. É como eu sei. Eu estava trabalhando com a Shell na época. Você estava com aquele segurando guarda-chuva para ele. Ah, tá. Guarda-chuva, guarda-sol. Guarda-sol. A gente estava lá, tinha essa... Ainda tem essa coisa dos pilotos? Ainda tem. As meninas segurarem o guarda-sol. Você estava no carro dele ou no carro de trás? Não, eu não estava no carro dele, eu estava segurando pro carro de trás e a gente, por algum motivo, tive que trocar. Que alguém, Ayrton Senna, me contou uma vez. Por isso que eu sei toda essa história. Olha lá. Eu vi uma loirinha pelo retrovisor linda. Eu falei, como é que você conheceu a Adriane? Ele falou, eu olhei o retrovisor, olhei uma loirinha no carro de trás, linda. Eu estava no carro de trás. Conta como foi esse conhecer seu com a Ayrton. Foi muito engraçado, porque eu, claro, era uma... estava trabalhando para ajudar minha mãe, minha família, precisava muito de dinheiro naquela época, muito, muito, muito. E eu me dividia, né? Eu me dividia entre fazer eventos, desfiles, fotos, feiras, que na época tinha bastante, catálogos como modelo, e durante metade do período eu trabalhava como vendedora de loja, de uma loja chamada Yes Brasil, aqui no Jardins, que eu adoro até hoje, que não é mais Yes Brasil, mas a família segue. Olha. É muito legal isso. E eu uso até hoje, chama The Paradise. Legal mesmo. Então, eu ficava meio período e meio período. E eu era de uma agência chamada Elite já na época. Eu já tinha passado por algumas agências e na época eu estava com a Elite. E aí eu lembro que eu fui fazer esse trabalho para a Shell junto com algumas meninas. Todas elas super bonitas, todo mundo mais ou menos na mesma idade. Mas eu estava ali trabalhando com olhos de trabalho. É muito louco isso, porque eu não percebi uma cantada do Ayrton, um olhar do Ayrton. Olha que coisa... Como assim não percebeu? Eu era longe de ser uma mulher ingênua, mas eu estava focada, como eu estou aqui, focada. Eu estava focada ali. Então eu não catava as indiretas, nem os papos, porque mandaram alguns recados para mim. E veio o Braga, doutor Antônio Carlos de Almeida Braga, que depois foi o meu anjo da guarda, né? Foi quem depois salvou muito minha vida e me deu muitos caminhos para eu estar aqui hoje, conversando com vocês. Mas ele foi lá falar comigo, o Ayrton quer te conhecer. Eu falava, jura? Tipo, quase que esnobando, mas não estava esnobando ele. Eu estava falando, você acha que o Ayrton Senna tá me dando bola? Gente, que conversa de doido isso. Eu achava isso tão surreal. O homem que pode ter a mulher que ele quiser. Falando mentira, Nilson? Na época o Ayrton Senna fazia assim, era verdade. Tá assim, a minha mãe namoraria com ele, porque assim, não tinha quem não gostasse sem dele. dúvida. Ele era um cara que era amigo, que o amigo todo mundo queria ter, o namorado que as meninas queriam ter, o genro que toda sogra queria ter. Ele tinha essa relação, né? Então, nunca em nenhum momento caiu minha ficha que de fato era verdade que ele estava querendo me conhecer. E ele era muito tímido. Então, ele nunca chegou em mim. Era mesmo. Essa é a verdade também. Não foi ele que foi lá falar comigo. Então, teve o Braga, teve um recado do Braga, depois teve um recado de um outro amigo dele em comum, Jacir, que mora em Curitiba, depois teve um outro amigo. Vieram 3 amigos diferentes falar comigo. Eu achei aquilo tudo uma doideira. Eu falei, gente, esses caras estão tudo doidos, deixa pra lá. E eu falava com as minhas amigas, eu falava, gente, você acredita que eles estão falando isso pra mim? Eu não vou lá nada. E me chamavam pra ir lá no box, eu não fui. Olha que coisa louca. Que tonta! Eu não fui. Se fosse eu, tinha ido. É lógico, eu falei, mas eu não vou. É lógico. Aí que ele ficou mais interessante. Deve ter ficado com a pulga atrás, porque eu não fui, não por nada, eu não fui porque eu não acreditava naquela conversa. Ele já tinha namorado a Xuxa? Já tinha namorado, já estava separado. Aliás, é legal falar disso, porque tem tanta confusão com essa história. Quando eu comecei a namorar o Ayrton, ele estava separado dela há 2 anos. Tá. 2 ou 3 anos. Não foi nem na sequência. Sim. Não teve nem sequência de namoro. Foi mesmo. Então tinha uma distância mesmo, real. Aí tinha um acordo com a Shell que eu teria que, se ele ganhasse aquela corrida, algumas meninas, e eu já estava entre essas algumas, teria que ir para a festa. Então, eu sabia que tinha essa possibilidade. Isso já estava combinado, tá? Não foi uma coisa que ele convidou na hora, nem nada. Já estava combinado. E aí ele ganhou essa corrida. E aí? Foi a primeira vitória dele em Interlagos. Foi uma festa fora da curva, né? Normal, e aliás, foi uma corrida também louquíssima. Não foi uma corrida fácil, não foi uma corrida que ele ganhou mole, foi dura. Enfim, aí
teve essa... ele ganhou, fomos todos para as meninas que estavam separadas, já combinado de ir pra festa, ganhavam um dinheirinho a mais, olha que bom. Aí fomos pra festa. Foi na festa que caiu minha ficha. Opa! Foi o único momento... Agora vai também, né? Foi o único momento em que eu falei, putz, será que esses caras... Porque os caras todos que vieram falar comigo estavam lá. Será que estão falando verdade? Não, primeiro eu comecei a acreditar que esses caras eram amigos dele mesmo. Porque teve um momento que eu falei, esses caras nem é amigo do cara. Mas que conversa? Eu tava duvidando. Eu olhava pro Braguinha e falava, você acha que o Braguinha... É amigo do Senna? É amigo do Senna agora. Não, era pai dele. Era pai. Mas você vê quanto eu era desavisada. Aí eu falei, gente, quando eu cheguei lá e comecei a encontrar esses caras que tinham tentado falar comigo lá, eu falei, opa... Então não era mentira. Então tá todo mundo aqui. Olha que coisa louca. Tá batendo o negócio. E ele tava, eu não me esqueço dessa cena, ele tava num camarote, assim, porque ele não era um cara da noite, não era um cara que bebia mesmo, ele tinha uma vida super regrada, ele era exageradamente regrado, inclusive. Que eu não me conformo até hoje, que a gente não conheceu a Disney juntos, porque era o sonho da vida dele. Eu falo que tinha 3 sonhos na vida: ser pai, conhecer a Disney e correr na Ferrari. É isso aí. E um cara loucura, do tamanho dele, do universo dele, não conseguir realizar esses 3 sonhos para mim... 95 ele iria. Eu vou te falar, se 95 ele iria pra Ferrari, eu não sei, mas que eu fiquei pegando no pé dele tanto pra gente ir pra Disney, porque eu tinha sempre um lado, eu como muito mais nova do que ele, uma garota ali, conhecendo, desbravando o mundo, olhando pra aquele homem, namorando, vivendo um sonho encantado. E ele de tinha princesa, os ciúmes dessa moça. Vivendo um negócio encantado de princesa mesmo. Sem dúvida. E aí eu falava pra ele, por que você tem que trabalhar tanto se você já é? Você já é o tricampeão mundial. Por que você tem que chegar antes que todo mundo? Eu não me conformava. Que ele chegava 2 horas antes que qualquer outro piloto. E embora, né? Depois de todo mundo. Aí eu falava, mas por que você quer falar com o seu mecânico? Porque assim... quando a gente tinha um jantar pra ir, o jantar normalmente era com um mecânico, era com uma turma, você falava com o engenheiro, eu falava, mas que coisa, vamos com um massagista não que eu tinha algum problema com isso, mas assim, eu queria também que ele vivesse uma vida fora um pouco da Fórmula 1. Sim. E eu acho que muito do que deu certo na nossa relação era porque eu trazia essa leveza pra ele. Eu tentava tirar ele, não que eu quisesse que ele fosse responsável, não é isso, mas eu queria que ele vivesse. O lado mais humano dele ali. É tão legal viver, né? Também hoje eu vejo que na época não tinha um pau pra dar num gato, um gato pra puxar pelo rabo. Hoje eu vejo a importância também que é você ser 100% focada no trabalho, mas você conseguir se divertir. Eu não me conformo, que ele foi um cara que se divertiu muito pouco na vida dele. Isso aí. Muito pouco. Trabalhou demais. Ele trabalhou demais, dedicado demais. Eu sei o tanto ele trabalhou, porque eu vivi desde a primeira até o último dia dele lá em Imola. E nós sabemos, todos nós aqui... E nós achamos que nós vamos ter uma vida longa pela frente. Então, a gente sempre vai prorrogando as coisas. Isso, né? Então, eu não me conformo que esse homem não realizou os 3 sonhos básicos da vida dele. Isso é difícil para você encarar. Então, hoje, você sabe que foi uma lição? Isso que eu vivi do lado dele me transformou. Pra sua vida. Porque eu sou uma mulher que realiza os meus sonhos. E às vezes parece até doida. Porque eu fico falando daquele assunto que eu quero realizar. Pode ser um sonho até completamente fora da minha realidade, mas eu não tiro ele do meu foco, da minha visão. Porque eu fiquei traumatizada em não realizar sonhos. Tanto que o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu peguei minha mãe e fui pra Disney. Eu nem queria conhecer a Disney tanto quanto ele. O sonho dele virou o meu. E eu passei a ir pra Disney, tipo, todos os anos, assim, sabe? Ficou na minha cabeça esse negócio. Porque ele conheceu a Disney em Paris. Mas não é, né? Não é a mesma Disney, coisa. Ele conheceu a Disney em Paris. Aliás, uma correção aqui, ó. O 93 foi a segunda vitória dele. Em 91 foi a primeira. 91 foi a primeira. 91. O Cubas tá atento aqui. Eu errei. Foi 91. E eu errei junto, é verdade. Foi a segunda vitória. A primeira foi aquela sofrida, das 6 marchas. Das marchas. Eu acho que ele não aguentaria nem olhar pro lado daquele dia. Não, aquele dia acho que não era. Aquele dia não aguentaria. Mas 93 também foi uma vitória dura. Não penso que foi mole, não. Foi dura. As 2 vitórias foram difíceis em Interlagos. E aí é muito louco tudo isso que eu vivi, porque me traz ensinamentos até hoje. Eu não esqueço de nada do que eu vivi ao lado dele, assim, porque traz... Foi impactante, né? Eu trago isso pra minha família. Eu trago essa verdade, assim, eu acho que é muito legal a gente trabalhar. Você tinha alguma objeção? Vou te fazer essa pergunta, porque eu acho que você é uma pessoa muito tranquila e sabe que não é nenhuma maldade, não. É só uma pergunta de curiosidade que muita gente fala. Eu falo, olha, eu vivi todo o romance deles porque eu estava lá nas corridas. Claro. E era lá onde ele mais estava. Não tinha outro lugar. Você tinha alguma objeção por parte da família do Ayrton? Mas em namorar o Ayrton? Quantas vezes você me viu lá com a mãe dele? Eu nunca vi também objeção. Quantas vezes você me viu com o Léo? Isso, né? Imagina, eu ficava na casa do Leonardo Senna aqui tantas vezes. Eu acho assim, depois que tudo aconteceu,
minha mãe perdeu meu irmão também, né? Eu perdi um irmão em 1996. Tá, eu lembro. E quando uma mãe perde um filho, a gente não pode questionar nenhuma atitude. Não. Eu nem sei te dizer. Talvez eles não tiveram a melhor atitude do mundo comigo mesmo depois que ele morreu. Mas quem sou eu para questionar? Se estava duro para mim, para o Brasil, porque todo mundo sofreu a morte dele. O mundo, né? Sofreu profundamente a morte dele. Você pode imaginar o que é para a família? Nossa. Então não dá para a gente questionar a atitude de ninguém, sabe? Porque depois eu vivi isso na minha pele, vendo a minha mãe passar por isso. Meu irmão também era casado. E olha como traumatiza, né? Eu lembro da mulher do meu irmão chegar para minha mãe e falar, por favor, dona Emma, você não vai fazer o que a família do Ailton fez com a Adriane, né? Olha o que a mulher do meu irmão falou para minha mãe na época. Então, e minha mãe olhou para ela e falou, mas o que fizeram com a Adriane? Para você ver, né? Como a visão da mãe e da família, porque tudo é tão maior. A dor era muito maior do que qualquer outra coisa. De verdade, eu não sou uma menina, uma mulher que não percebe as coisas, e na época tão pouco. Eu era uma menina muito simples, mas eu sabia das coisas. E o Braga estava sempre do meu lado, que era o melhor amigo dele, o Braga, a Luísa, a família inteira. As pessoas me estenderam a mão. Talvez eles não tiveram a melhor atitude, mas eu não posso de jeito nenhum aqui questionar. Porque a dor, ela é maior do que qualquer atitude. Principalmente questionar mãe e pai, mas nunca, jamais. Essa sua resposta foi de uma maturidade impressionante. Não, mas é verdade. Talvez até a época, na época não a gente teria não condições de avaliar da forma que você avaliou agora. Mas com a sua maturidade de hoje, a sua resposta foi de uma maturidade impressionante. Equipe Nilson César na rádio de pai para filho.